Recentemente eu recebi um comentário aqui no canal perguntando sobre o que faz um mangá, né, ser um mangá, dados todas as variações e as mesclas de estilos que a gente tem de histórias em quadrinhos hoje em dia e se, né, se um brasileiro pode chamar o que a gente faz aqui de mangá quando a gente bebe dessa fonte. Nesse vídeo eu vou tentar dar um pouco a minha opinião, a minha visão do que é um mangá, né, exatamente como a pessoa comentou, porque vai muito além de um quadrinho com personagens de olhos grandes. Hey galera, meu nome é Jason, eu sou ilustrador, né, e também sou quadrinista, eu desenho histórias em quadrinhos, principalmente no estilo mangá, e então costumo dizer, né, que eu sou mangaka ou que eu desenho mangá. E é exatamente esse o tema do vídeo aqui de hoje. Eu ia gravar um Drops com esse tema, mas eu resolvi abranger para um vlog porque eu acho que é um tema mais amplo e eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre isso de uma maneira que, enfim, vai acabar ficando um vídeo maior, né? O Drops eu geralmente tento simplesmente responder aquela dúvida diretamente. Aqui no Brasil, né, a gente não tem um estilo de história em quadrinho específico nosso, que nasceu aqui, né? A cultura das histórias em quadrinhos chegou no Brasil até que cedo, mas ela nunca foi uma cultura muito, vamos dizer, intrínseca ao nosso crescimento mesmo, cultural e tal, em relação a outros países. Principalmente porque, como a gente é um pouco atrasado tecnologicamente em relação a outros países, quando uma tecnologia sai no outro país e tudo mais, e quando ela vem aqui, os outros países, vamos dizer que eles têm um tempo de crescimento de cada tecnologia, de cada coisa, de cada forma de mídia, de cada forma de entretenimento, eles têm um tempo maior de desenvolvimento dessas formas do que o Brasil. Então, vamos dizer que, como quadrinistas, né, como um mercado de quadrinhos independente, hoje o Brasil está começando a se sobressair quando a gente já tem o mercado de histórias em quadrinhos, na maior parte dos casos, morrendo em outros países, dando lugar ao mercado de games, ao mercado de animação e outros tipos de coisas, outros tipos de mídia, de entretenimento que seriam, vamos dizer, comparáveis assim na mesma linha que os quadrinhos. E aqui no Brasil, né, como todo mundo bem sabe, a gente ainda não tem um estúdio de animação mesmo para desenhos animados, para esse tipo de coisa. A gente não tem também uma indústria de games bem desenvolvida. Provavelmente quando o resto do mundo tiver já em outra forma de entretenimento mais avançado, talvez o Brasil se descubra fazendo animações, fazendo games, esse tipo de coisa. E exatamente por conta disso, nós brasileiros que fazemos quadrinhos costumamos adotar, até por conta de inspiração, a nomenclatura de outros lugares, né, o estilo de outros lugares do mundo que tem essa cultura do quadrinho um pouco mais enraizada, né, que já fazem isso há anos e tal. Então você tem o estilo comics americano, que muita gente aqui costuma chamar de HQ, né, que seria história em quadrinhos. Para mim não faz muito sentido, porque se você está se referindo a um estilo americano, eu acho que faz mais sentido você se referir a como eles chamam lá, que seria comics, né? Mas, enfim, é o que acabou sendo habituado aqui, se chamar. Mas é aquele estilo padrão característico dos quadrinhos americanos. A gente costuma sobressair mais o de super-heróis, mas até outros quadrinhos que não são necessariamente de super-heróis seguem mais ou menos o mesmo estilo de desenho, né? Que seria o desenho comics. E a gente tem, por exemplo, os estilos asiáticos, que a maioria deles bebe da fonte do mangá. O mangá ele nasceu sendo quase que uma pintura, né, ali num estilo muito próprio japonês. Depois, com o Osamu Tezuka, ele foi passando para um cartoon, até porque a linguagem era para ser majoritariamente infantil, né, era para falar mais com crianças. O Osamu Tezuka, inclusive, começou a fazer uma pegada mais adulta, com histórias um pouco mais maduras que pudessem abranger um público maior de maioridade, mas ainda tinha um estilo muito cartunesco. Então ele foi crescendo o público, as histórias foram mudando, mas mantendo um pouco aquele estilo cartunesco, e daí vem os olhos grandes e as outras coisas que a gente costuma reparar e diferenciar no estilo mangá logo de cara quando a gente compara com o estilo de outros lugares do mundo. A Europa, por exemplo, ela tem um estilo bem variado na arte das suas histórias em quadrinhos. Então você tem desde um cartoon até um estilo bem daquele de charge de jornal e outros estilos mega hiper realistas também. Eu acho que a Europa nesse caso seria o maior aglomerado de estilos diferentes que a gente costuma ver por aí, mas mesmo ela tem suas características e peculiaridades que vão além
do estilo de desenho. Exatamente isso que eu queria falar aqui. O que define para mim que você faz um mangá e não é só desenhar personagem com olhos grandes, porque principalmente hoje você vê mangás com mais variados tipos e com a cultura de consumo de mangá ao redor do mundo, você vê inclusive quadrinhos americanos de super-heróis que bebem muito da fonte do mangá e acabam tendo um traço muito parecido com o traço do mangá. Você pega, por exemplo, há uns anos atrás aí, o Ultimate Spider-Man, né, o Homem-Aranha Ultimate, eu acho que era da saga Ultimate, que ele tinha todo um visualzinho mais adolescente, ele tinha a cabeça maior, tinha os olhos maiores, tinha todo um visual que lembrava muito, remetia muito ao mangá, com a única exceção de ser colorido, né? Eu acho que o estilo de histórias em quadrinhos, ele vai muito além do estilo de desenho em si. Ele vai por uma questão de composição, por uma questão de quadros, uma questão de linguagem como um todo. Então, se você pega um mangá e você pega um comics americano, você consegue contar N diferenças entre aquelas histórias. Todas essas diferenças combadas, né, ou pelo menos a maior parte delas, definem que a sua história está mais para um estilo mangá ou para outro estilo. Porque vamos supor que mesmo que você faça uma história que você não defina como mangá, você fala, eu faço uma história em quadrinho, eu faço alguma coisa, uma pessoa que não conhece aquilo, que não está mais aprofundada na discussão e tal sobre aquilo, vai olhar e vai falar, isso aqui lembra o Naruto, isso aqui é um mangá. Ela vai falar que é um mangá. Então, para mim, depois de um tempo, eu comecei a realmente falar, eu faço mangá ou eu sou mangaka, exatamente por conta disso, porque, vamos dizer, eu passei por um processo de achar que eu fazia mangá, de tudo mais, de acreditar, falar, não, eu faço mangá, tal, esse tipo de coisa, mas por uma questão de fã, por uma questão de gostar das obras japonesas e tal, e querer fazer igual. Depois eu fui tendo uma desconstrução para tentar enquadrar mais num estilo que fosse um pouco mais... Que não se pesasse nessa discussão de é mangá, é quadrinho, é comics, não sei o quê, exatamente porque existe uma dose de preconceito muito forte em cima de quadrinhos com estilo mangá. Então eu fui passando por esse lado, tal, inclusive, né, eu tirei o nome do canal de Instinto Mangaka para Jason Sands Artwork, por conta dessa questão de associar com mangá e tal, com mangaka, e depois eu meio que percebi, né, eu acho que eu amadureci nesse ponto e percebi que para um leitor novo, para uma pessoa que não está inteirada desse assunto, que não tem ainda essa dose de preconceito, ele vai olhar e vai falar, aquilo é um mangá, ou a pessoa vai falar, eu quero fazer um mangá, eu quero fazer um quadrinho no estilo mangá, porque eu gosto dos quadrinhos japoneses e tal, eu quero fazer algo nessa mesma pegada. Eu meio que voltei atrás e acabei assumindo que alguns quadrinhos que eu faço são estilo mangá, apesar de hoje em dia eu estar indo muito mais pro estilo cartoon, porque é algo que eu gosto, não é por uma questão de me adaptar ao mainstream aqui do mercado brasileiro, mas sim porque eu comecei a ver isso e comecei a tomar isso como referência. E assim como eu comecei a fazer mangá porque eu via mangás e queria fazer algo parecido, eu comecei a ver alguns quadrinhos brasileiros com influência de cartoon, com influência de quadrinho mangá. Também fui tomando isso como influência e fui gostando, até com quadrinhos americanos, então eu fui expandindo as minhas influências e isso foi afetando o meu trabalho, mas ainda tem um pé muito forte no mangá. E eu acho que eu enrolei aqui 10 minutos explicando todo esse conceito, mas eu não falei o que pra mim o mangá é de verdade, o que define, qual é a diferença gritante de um mangá para outras histórias em quadrinhos que eu já li, que são de outros estilos do mundo, e que me fez querer fazer mangá.